Segurados e beneficiários da Previdência Social continuam sofrendo com as longas filas no INSS. São pelo menos 2 milhões de requerimentos acumulados à espera de análise. Quem chega com mais detalhes sobre essa informação, que interessa a milhares de cearenses, é o repórter Carlos Alberto. O Ministério da Previdência Social tenta neutralizar o desgaste com a lentidão do INSS em responder aos segurados e beneficiários, ao anunciar que, ao longo dos últimos 2 anos, 302 mil pedidos duplicados contribuíram para uma fila recorde com pedidos de auxílios e aposentadorias no governo do presidente Lula. Os números são assustadores e mostram como a máquina da Previdência Social é emperrada e descomprometida com quem contribui. Segundo dados do próprio Ministério da Previdência, 2 milhões e 42 mil pedidos de benefícios previdenciários e sociais estavam na fila de espera em dezembro do ano passado. Nesse conjunto de pedidos, 302 mil requerimentos estavam duplicados, ou seja, nesse caso, os requerimentos de um mesmo auxílio teria impactado a quantidade final da fila do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que foi considerada a maior registrada no atual governo. A duplicação, segundo a Previdência, corresponde aos benefícios que voltaram a ser solicitados depois de um primeiro indeferimento. Mesmo que deduzidos os 302 mil requerimentos duplicados, a fila do INSS continua insolúvel, retratando a incompetência da Previdência Social para atender segurados e beneficiários. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Hoje, para conversar sobre esse assunto e antecipando o sábado que tem o jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, conosco o advogado, professor Paulo Bacelar, da área da Previdência Social. O nosso repórter Carlos Alberto, professor Paulo Bacelar, foi cáustico, foi duro ao dizer que tem descaso nessa lentidão do INSS. É uma fila interminável, sempre crescente. Bom dia! Bom dia, Luziano. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Luziano, uma coisa que a gente deve separar, a questão da gestão do INSS com a importância da Previdência Social, né? Porque muitas vezes notícias como essa podem desestimular as pessoas a entrarem para a Previdência e fazer com aquilo que a gente não quer, né, Luziano? Que é a pessoa ficar descoberta da Previdência. Mas que realmente existe aí um déficit na gestão do INSS para resolver esse problema. Entra governo, sai governo e esse problema continua. As filas do INSS que antes eram físicas, eram presenciais, muitas vezes circulava o quarteirão de uma agência. Hoje essa fila é digital, porque depois de 2019, 2 coisas aconteceram. A aposentadoria em massa de muitos servidores, e também a questão da implantação do INSS digital, onde trouxe aí uma facilidade para que as pessoas pudessem requerer os benefícios. Então, é benefício sendo requerido a todo momento. Não existe mais aquele agendamento físico, onde a pessoa vai numa agência para protocolar um benefício. Esse benefício é protocolado de forma online, digital. Então, de domingo a domingo tem protocolo, tem benefícios entrando para essa fila do INSS e os mesmos números de servidores, né? Servidores que já foram repostos, alguns, através de concurso público em 2021, se eu não me engano, 2022, e tem aí uma perspectiva de ter mais 500 servidores para serem admitidos, mas também não resolve esse problema. O que resolve esse problema para o INSS é a questão da inteligência artificial. Já foram aplicadas aí algumas questões, e dizer também que uma das mudanças da inteligência artificial que ocorreu recentemente é que o robô do INSS, como a gente costuma chamar, ele não mais vai indeferir o benefício de pronto. Se o robô entender que a pessoa não tem direito, ele vai passar para um servidor analisar. Então isso também, possivelmente, pode ter sido isso que duplicou aí a questão da fila, porque antes você tinha um número menor, porque o robô analisava o processo e já indeferia de cara, e agora não, ele passa para o servidor. Eu quero concordar com você, professor Paulo Bacelar, quando nessa abordagem você fala sobre
as notícias negativas que podem desestimular as pessoas a contribuírem para a Previdência Social. Entra governo, sai governo, a Previdência Social já é quase centenária, ou mais centenária, professor Paulo Bacelar? 1929. Estamos a caminho do primeiro centenário da Previdência Social. Ou seja, entre altos e baixos, ainda vale a pena construir esse caminho da aposentadoria pela Previdência Social. Só para corrigir, 1923. Ou seja, centenário. Então, Desculpa. eu estou aqui, o professor Paulo Bacelar. A Lei Eloy Chaves. O professor Paulo Bacelar, recapitulando aí esse histórico da Previdência Social, é importante que você não se sinta desestimulado, porque, embora nós tenhamos muitas falhas, agora, professor Paulo Bacelar, eu fico indignado, e a gente fala com esse assunto aqui, nesse assunto com muita frequência, porque atinge a quase totalidade da camada dos trabalhadores, né, que precisam da Previdência Social e nem sempre tem esse retorno na hora da dor, na hora que mais precisa. Diante de toda essa situação, eu costumo fazer uma pergunta, professor Paulo Bacelar. Quanto tempo as pessoas devem esperar na fila do INSS para dizer o seguinte: cansei, agora vou para a justiça? A lei, ela determina 45 dias, né? Mas em acordo judicial feito com o INSS, aumentou esse tempo para 90 dias, exatamente porque a justiça passou a entender que o INSS não tinha condições de cumprir com o que estava determinado em lei, e um acordo que foi feito com a Procuradoria passou em média aí a 90 dias. Então é o tempo mínimo aí de 3 meses para que o benefício seja analisado pelo INSS. Agora, esse prazo é contado da data em que está toda a documentação. Então, se tiver faltando alguma documentação, o servidor fizer alguma exigência, essa exigência ela tem um limite de 30 dias. Então, cuidado aí para quando o INSS fizer uma exigência, o segurado tem que cumprir com essa exigência, mesmo que não tenha documentação, informe que não tenha, porque se ele não cumprir com essa exigência no período de 30 dias, o servidor vai arquivar o processo. Então, vai ser mais um que vai ter que requerer novamente o benefício. Então, mesmo que ela não tenha aquela documentação que esteja sendo exigido, o segurado ele precisa se manifestar no processo administrativo, dizendo que não possui, para que o servidor tome as suas decisões. Agora, essa fila troca de lugar, professor Paulo Bacelar? Por exemplo, ela existe no INSS, quando esses beneficiários cansam de esperar do INSS, batem a porta da Justiça. Na Justiça Federal, a fila é longa? É demorada também? Pois é, já temos vários casos de clientes reclamando de processos, mesmo na Justiça, da demora. Muitas vezes já está com todo o processo, com toda a documentação, todo o processo saneado, e aí a demora da vara na conclusão do processo, que também tem uma fila, né? Existe a fila daquela vara que está tramitando o processo também. Uma curiosidade, muitas pessoas perguntam se tem direito de receber de forma retroativa quando aquele benefício é legalmente implantado. Essa retroatividade vale para quem entra no INSS e para quem entra na Justiça também? Ou seja, quando o INSS, depois de um ano, que reconhece que o professor Paulo Bacelar tem direito à aposentadoria, demorou um ano para pagar. A partir da data que é oficializado o pedido, aí o servidor, o Paulo Bacelar, o segurado, a segurada vai receber de forma retroativa? Em regra, sim, Zero, mas tem que ter muito cuidado com isso, porque a Justiça está entendendo que, se não tiver a documentação completa na data do pedido administrativo, no momento que você ajuiza uma ação, porque foi negado o benefício por falta daquele documento, o juiz vai entender que o INSS não tinha motivos para conceder aquele benefício exatamente pela falta daquela documentação. E ele pode conceder o benefício da data da citação do INSS, ou seja, quando o INSS ficou informado do processo. E aí ele perde aqueles atrasados. Então é muito importante, quando for iniciar um processo, iniciar o processo desde a época do processo administrativo com toda a documentação completa. E aí aquele sempre sugestão de sempre fazer o início do processo através de um profissional habilitado. Porque se não tiver a documentação completa, os pedidos certinho, o INSS o segurado pode perder alguns meses de atrasado por conta exatamente da falta dessa documentação completa.
Este café da manhã aqui com o professor Paulo Bacelar antecede ao nosso encontro neste sábado a partir das 7 horas da manhã com a orientação sobre a área da Previdência Social. Vai ter resposta, professor Paulo Bacelar, para Nemésia em Itapiúna, Amarílio em Aquiraz, Raimundo em São Gonçalo do Amarante, Orlando em Fortaleza, Olavo Souza em Fortaleza, o Alexei também em Fortaleza, Antônia em Crateús, Reinaldo em Jaguaruana, Marcos em Coreaú, Antônio no município de Granja, Cíntia em Fortaleza, Margarete em Fortaleza, Margarida em Fortaleza, Manuel em Caridade e também para a Isabel, que está no interior do Piauí. 086 é Piauí, professor Paulo Bacelar? 086? Não sei, Luciano. E também tem resposta para a Nayana Carla na cidade do Crato. Neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, presença garantida, professor Paulo Bacelar? Presença garantida a partir das 7 horas, já tomado café, esperando aí as pessoas tomando café se informarem com as nossas informações. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, pode mandar o seu recado para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. E daqui a pouco tem muito mais notícias na área política, com a participação também do jornalista Beto Almeida e dos nossos correspondentes, os nossos repórteres. Já de volta aqui no Alerta Geral.